tudo bem com vocês? Quem ainda não me conhece, se inscreve no canal, deixa seu gostei. Eu sou a Denise Neysinger. Hoje eu vim fazer um vídeo sobre o meu filho que teve intestino preso, a encoprese, que se chama. Vou comentar com vocês um pouquinho da minha situação, o que aconteceu comigo. Espero que isso ajude vocês, né? Porque quando acontecia comigo, eu pesquisei várias coisas para ver se eu conseguia, para ver se me ajudava. E assim, só quem é mãe sabe o que a gente passa quando a criança começa com essa parte de encoprese. Quando a criança começa com essa parte de não conseguir fazer o cocô, né? O que acontece comigo? Eu tenho 3 filhos, tá? Eu tenho o Renan de 14 anos, o Marco Antônio que tem 4 aninhos e o João Vitor que tem 2. Com o Renan, eu nunca passei por isso, então eu não estava preparada para acontecer isso, né? Na verdade, eu acho que a gente nunca está preparada, né? E o que acontece? Quando eu decidi engravidar, o Renan já tinha 9 anos, então era um tempo bom, não ia ter ciúme, não ia ter tudo aquela parte que comentam quando tem um irmão mais novo que acontece, né? Então eu engravidei do Marco Antônio e tive uma gravidez tranquila, tudo mais. Aí quando o Marco Antônio tava com 1 ano e 2 meses, eu trabalhei até o último dia de ter o Marco Antônio. Aí depois disso eu fiz um acerto na empresa e fiquei em casa cuidando dele. Quando o Marco Antônio estava com 1 ano e 2 meses, eu ia voltar a trabalhar, né? Aí eu descobri que eu estava grávida do João Vitor. Aí eu comecei com o processo de... eu fui consultar, a médica me disse que eu teria que desmamar o Marco Antônio. Mas o Marco Antônio tinha 1 ano e 2 meses só, ele era muito bebê. Então eu comecei com o processo, né? Comecei com o desmame e introduzi a mamadeira. Ele não aceitou muito bem, eu não consegui leite nenhum, eu consegui com que ele conseguisse ter o mesmo resultado que o peito, né? Então aí começou a minha grande luta contra o intestino dele, né? Uma grande luta contra ele ficar escandecido, né? Então ele era muito bebezinho, aquilo era terrível, sabe? De ver, eu levei ele em vários pediatras e todos eles me falavam: olha, você tem que dar esse suplemento para ele, esse remédio, isso, aquilo. E eu testei tudo, sabe? Tudo. Aí o João Vitor nasceu, tudo mais. O Marco Antônio sempre foi uma criança muito carinhosa, sabe? Ele nunca se mostrou, por exemplo, ciúme, alguma coisa assim, porque os pediatras falavam que poderia ser essa parte, que ele estava num processo de conhecendo, que ele estava perdendo algumas coisas. Só que eu sempre dei toda a atenção pro Marco Antônio, né? Para ele não se sentir excluído, que estava vindo outro irmão e tudo mais. Aí o meu processo continuou, tá? Não parou ali, ele com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu continuei naquela mesma situação de sempre. Toda vez que ele ia fazer, ele chorava muito. Então ele aprendeu, com 3 aninhos, ele aprendeu a segurar, né? Com 3 aninhos ele aprendeu que quando vinha a dor, ele segurava, ele não conseguia fazer. Então isso agravou mais, porque daí ele aprendeu. Aí o ano passado, o que acontece? Ele começou cada vez se agravar mais a situação, né? E ele começou no ponto que ele já estava demorando 2 semanas para fazer. E eu podia fazer o que eu quisesse, eu dei todos os óleos que já existem no mundo, que eu creio que existe, né? Todos os remédios, tudo, levei ele na psicóloga, a psicóloga conversava com ele e comentava pra mim que era sobre o irmão, que tudo mais, só que não era sobre o irmão, porque ele tinha muito carinho, ele não era aquela criança que chorava por qualquer coisa ou alguma coisa, ele era muito carinhoso. Então, nesse meio tempo, ele começou a desenvolver uma certa tristeza, né?
Tu olhava num canto, tava o Marco Antônio num canto quietinho, ele não queria brincar, ele não queria nada, ele só queria ficar quietinho ali, sem ninguém nem chegar perto, né? E isso só piorava mais. E eu em casa, todo dia com ele, testava tudo que eu podia eu testava, né? No começo, quando a gente ia no banheiro, eu colocava ele numa água morna, fazia massagem na barriguinha dele e ele conseguia alguma coisa, e saía aquelas bolinhas ou alguma coisa assim. Mas ele chegou num ponto que ele tinha até aqui em cima era grosso. Todas as voltas da tripa tinha, tava cheio. Aí a minha cunhada que mora em Minas Gerais, falou assim pra mim, olha, ela trabalha no hospital, lá no hospital aconteceu o seguinte, teve uma senhora que não conseguia fazer e ela acabou que saiu pela boca. E eu fiquei mais apavorada do que eu já estava. Eu já estava apavorada porque eu não conseguia mais dormir, né? Eu não conseguia comer direito porque minha preocupação era enorme. Porque assim, ó, a gente fica decepcionado, né? Por você ver que você não consegue ajudar, que você não tem o que você fazer. Eu não tinha o que eu fazer. O que eu tentava não dava certo. E daí todo mundo dizia, você tem que tentar isso, tem que tentar aquilo. E eu tentava, mas não dava certo, né? Então, esses tempos atrás, faz 3 semanas, eu tive que viajar. Geralmente eu nunca deixo eles, sabe? Eu sempre faço tudo com eles, a nossa família, eu, meu marido e nossos 3 filhos, a gente faz tudo junto, sabe? Tudo junto. Então, eu tive que viajar. Como a gente tem a gente trabalha numa revenda, às vezes a gente precisa ir os dois, quando é para trazer 2 veículos, ou vai com um, traz o outro. Então, eu tive que ir junto viajar com meu marido. Daí, quando eu deixei ele no sábado, só que eu fui um dia inteirinho, só que eu nunca deixei eles. Eles não vão em escolinha, eles não ficam com ninguém, porque eu tô em casa, né? Então, tudo onde eu vou, eles vão comigo. Creio eu que seja isso, né? Aí eu deixei no sábado com a minha sogra, no domingo a gente chegou lá, daí ele não fez o dia inteiro no sábado, né? Ele não o menorzinho, porque o Marco Antônio ele já tinha aquele problema. E o menorzinho, o João Vitor, ele tem 2 aninhos, ele era bem regulado, sabe? Ele é aquela criança que vai de manhã e de noite ao banheiro, tá? Os 2. Então ele não tinha esse problema, nunca teve. Até então nunca teve. Aí, no domingo, o João Vitor começou a gritar muito. E eu me apavorei. Nós estávamos almoçando na casa da minha sogra e eu me apavorei. Quando eu fui olhar, ele estava tentando fazer cocô. Aí eu me desesperei mais ainda, porque não bastava o Marco Antônio, agora o João Vitor, que era super regulado. Aí eu pensei, o que eu tô fazendo de errado? A alimentação deles é super boa, eles comem fibra, eles comem proteína, eles comem tudo, não tem o que seja, não existe o que seja, não sei o que aconteceu para ter acontecido isso. Aí com muito sacrifício eu consegui ajudar ele a fazer cocô. Essa criança gritou tanto, e eu sou o tipo de mãe, tá? Eu acho que a maioria deve ser, que até para ir tirar um sangue ou fazer uma vacina eu choro quando eu levo eles. Porque eu não aguento ver aquilo. Eu acho que a maioria das mães são assim. Eu não aguento ver o sofrimento, né? E eu não poder ajudar, eu não ter o que fazer. Então, o João Vitor tava assim também. E eu comecei a pensar o que será que aconteceu, e não sabia o que aconteceu, né? Aí passou 3 dias e ele assim não fazia. E eu comecei a conversar com ele e eu sabia que ele tinha que eliminar o que estava ali parado. O que eu acredito que seja, tá? Eu acredito, como a psicóloga me explicou, que ele sentiu uma questão de abandono, sabe? Por quê? Porque eu deixei ele lá.
e de repente fosse isso que o Marco Antônio estaria sentindo. Aí eu deixei o Marco Antônio de lado um pouquinho, né, para mim resolver a parte do João. O que eu pensei? Vou resolver o João Vitor, né, porque o João Vitor é certinho, é regulado. Então o João Vitor eu não posso deixar chegar na parte do Marco Antônio. No momento que ele aprender que ele tem que fechar, que ele pode se trancar e não fazer cocô, aí pra mim acabou, né? Porque daí vai ser os dois assim. Aí eu comecei com o processo do João Vitor, conversar com ele, levar ele toda hora no banheiro e conversar e tudo mais, que foi que o João Vitor foi passando. E o mais engraçado que assim, ó, quando o João Vitor fazia certinho no banheiro, eu levei eles comprar uma tampinha pro vaso, porque eles não queriam usar piniquinho. Então eu levei eles comprar uma tampinha, a gente comprou do gosto dos dois, né? E o João Vitor fazia e o Marco Antônio dava parabéns, ele ficava feliz. Só ele tinha medo de fazer. E aí eu fui conversando com ele, só que na minha conversa já fazia 2 anos que eu tava nessa conversa e não dava resultado, né? Então assim, ó, sábado, daí no outro sábado, né, já fazia uma semana, eu consegui alinhar o João Vitor. O João Vitor voltou a fazer normal e tudo mais. E o que acontece? Nós ia passar um domingo em casa, só a nossa família. Aí o meu marido disse assim, vamos no mercado? Tá, vamos no mercado. Aí eu fui arrumar as crianças, falei, olha, vamos tomar banho, né, que nós vamos no mercado. Aí eu disse assim pro João Vitor, vamos no banheiro primeiro, para não chegar lá e você ficar com vontade de ir no banheiro? Aí o João Vitor, tá, foi no banheiro, fez como eu já, graças a Deus, tinha voltado, né, tinha conseguido voltar. E o Marco Antônio olhou pra mim e disse assim, mamãe, se eu fizer o cocôzinho, você me dá um carrinho? Eu falei assim, sim, eu compro um carrinho pra você. Aí você tem que fazer todo dia. Mas eu já não tinha mais esperança do Marco Antônio, pelo menos agora não. A pediatra e a psicóloga me falaram assim, espera, quando ele tiver um pouquinho mais de idade, lá pelos 5 anos, vai ser automático, ele vai ir no banheiro e vai fazer, né? Aí tá, eu já não tinha mais esperança do Marco Antônio fazer isso. Aí eu fui dar banho no João Vitor, que eu sempre dou banho nos dois para poupar tempo. Quem tem 2 pequenos me entende, sabe o que eu tô falando. Aí eu fui dar banho no João Vitor, depois que ele tinha feito. Aí o Marco Antônio sentou no vaso e fez. Eu não acreditei. Então a gente cantou parabéns para ele, a gente fez o maior auê para ele, né? Aí a gente foi no mercado, eu deixei ele escolher o carrinho, né? Aí isso foi de manhã, quando foi de tarde, ele disse assim pra mim, mamãe, eu queria um carrinho branco. Eu falei, por que você não pegou o branco? Ele disse, mas eu queria aquele carrinho branco. Aí eu falei, tá, semana que vem a gente compra. E ele disse assim pra mim, se eu fizer o cocôzinho, eu ganho um carrinho? Falei, sim, se você fizer um cocôzinho, ganha outro carrinho. Aí ele foi e fez de novo. Então pra mim, foi a melhor coisa aquele domingo que aconteceu, né? Aí, o que acontece? Eu sei, tá, que não pode, a psicóloga me explicou várias vezes que a gente não pode fazer troca, né? Mas eu faria qualquer troca eu faria, pra ele fazer cocô, pra ele poder ir no banheiro. Quando ele fez o cocô, eu não acreditei o tamanho e o tanto que saiu. Era aqui em cima, assim, ó, duro, empedrado desde aqui de cima em toda a volta, sabe? Em toda a volta do intestino era assim. Aí ele fez, eu vi aquela barriga murchar, e aquele domingo, aquela criança brincou tanto, sabe? Tipo assim, ele esqueceu o medo, ele esqueceu tudo, e já faz uma semana que os dois estão indo todo dia no banheiro. Então eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz. E o que eu acho que aconteceu ali? Eu acho que aconteceu assim. O João Vitor, o pequenininho, se sentiu aquela situação de abandono. E depois que ele viu
que eu não ia mais deixar, que eu expliquei pra ele, que ele ficou na vovó, porque não era o costume, né? Que ele ficou na vovó, porque foi muito importante ele ficar lá, né? Expliquei pra ele, ele voltou ao normal e o Marco Antônio viu que ele não tinha o porquê ele se sentir abandonado, que ele era a mesma coisa que o irmão, que eu conversei o mesmo que os dois. Então, eu creio que seja isso, né? Aí eu conversei com a psicóloga, falei para ela o que aconteceu e ela me explicou que tinha a ver com isso, que foi muito importante eu ter conversado com ele e tudo mais, e até falei para ela, você pode até querer me dar um puxão de orelha pelo fato de eu ter feito uma troca, mas foi o que eu achei importante naquela hora, eu agi por impulso e foi o que eu achei necessário, fiz. E ela falou assim para mim, olha, eu até poderia te falar isso se não tivesse dado o resultado, mas deu, então assim, ó, a partir de agora não troca mais, tenta conversar com ele e tudo mais, e ele vai ir aos poucos. Ele nunca mais quis me pedir, então eu não achei como foi uma troca, tá? Eu não achei porque, tipo, se fosse uma troca, todo dia, toda hora que ele fizesse, ele ia me pedir. E não, ele não faz isso. Ele só me pediu porque ele queria aquilo, né? Então, eu não creio que tenha sido uma troca, né? Espero eu ter ajudado ou vá ajudar alguém que já passou por isso. Deixa nos comentários para mim saber como que foi. Esses dias eu até estava conversando, eu estava assistindo um vídeo sobre essa parte, por que acontece, e comecei a conversar com uma menina no YouTube também, né? E ela me comentou algumas coisas para fazer e tudo mais, mas como eu disse, nada resolvia, né? O que resolveu foi isso, eu não sei o porquê, né? Creio que seja isso que eu falei para vocês, creio que seja isso, e me ajudou muito, espero que ajude vocês, porque eu como mãe, eu sei o que é o sofrimento de uma mãe, sei o que a gente passa, como a gente fica triste, como a gente fica para baixo, e eu tava nesse meio processo de emagrecimento e também já não, tipo assim, ó, a tua cabeça fica muito avoada com tudo, tu quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente não consegue. Então, quem tem dois pequenos sabe que não é fácil, a vida da gente é uma corrida, é sempre correndo, a gente sempre querendo resolver o mundo e não consegue, né? Porque eu, além de eu ficar em casa com eles, cuidando deles, a gente faz esses negócios de carro, então eu sempre tenho que estar aqui e ali. Não é fácil, pra gente não é fácil, mas eu agradeço muito a Deus de ter me ajudado a resolver essa etapa. Pelo menos essa etapa eu eliminei, eu passei fora essa etapa. Não é tipo a gente sair que nem toda vez que eu saía, eu me sentia mal, porque aonde a gente tava, ele se trancava, ficava num cantinho assim, espremidinho, e quando eu ia olhar, ele tinha um escape, sabe? Aqueles escape que sai na cueca, ele tinha isso. Então, eu tinha que sempre estar com roupa junto, porque aquele cheiro era forte, né? Porque é daquilo ali que tá parado, é as fezes paradas. Então, assim, o meu relato é esse. Espero vocês para o próximo vídeo.